Vamos estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós iremos estudar o capítulo 13, de nome No Gabinete do Ministro. André Luiz tem necessidades de ter trabalho, ocupação, atividades úteis. E ele vai se reportar ao gabinete do ministro Clarencio, a fim de que este possa encaminhar André Luiz para as atividades na colônia Nosso Lar. André Luiz inicialmente se encontra numa sala que antecede ao gabinete do ministro e é acompanhado com uma senhora. E ambos entram e Clarencio solicita que a senhora, a pedinte, possa explicar qual a razão dos pedidos dos quais ela pretende efetivar perante o ministro Clarencio. E é interessante que esta senhora, ela será orientada pelo Clarencio a respeito das necessidades que ela pretende, neste pedido, de ir ao encontro dos dois filhos. E, segundo o capítulo 13, temos aqui algumas colocações, narrações de André Luiz a respeito desta senhora, que tem a intenção de amparar os filhos, mas sem capacidade e merecimento para tanto. Apesar que é legítima a saudade que ela tem pelos filhos, mas ela não tem condições de amparar os filhos por razões diversas. E segundo a narração de André Luiz, no capítulo 13, diz o seguinte, em texto: Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Já não tolero tantas saudades, e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Finalizando a leitura, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, e temos aqui algumas colocações desta senhora, que ela está solicitando, pedindo, a respeito dela ter notícias e também ser protetora de forma presencial em nossa dimensão física, em amparar os filhos. Mas ela diz aqui, ambos, quer dizer, os filhos, vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Esta senhora, ela, apesar que ela se encontra na colônia Nosso Lar, mas o entendimento dela a respeito dos infortúnios, das dores, sofrimentos, ainda ela tem em seus conceitos o senso comum do nosso mundo encarnado, com as características ainda das nossas imaturidades. Os infortúnios, no tocante à educação da vida, numa visão ampliada, são instrumentos dos quais precisamos quando nós negamos a lei do amor, o equilíbrio, os caminhos que vão conduzir ao Evangelho do Mestre Jesus. Quando nós negamos tudo isso, o sofrimento, as dificuldades passam a ser processos
pedagógicos, instrumentos do bem em favor dos nossos corações ainda endurecidos. Então, diante das palavras dessa senhora perante ao Clarencio, ela ainda tem um entendimento limitado dos valores, dos princípios espirituais que norteiam o universo. E Clarencio procura esclarecer esta senhora que ela não tem condições de amparar os seus filhos, uma vez que ela só possui 304 bônus horas, ou seja, ela não se ocupou em atividades que pudessem lhe conceder capacidade de desenvolver virtudes e valores. O próprio Clarencio explica a ela que ela foi convidada a trabalhar em diversos ministérios de comunicação, esclarecimento, de auxílio, e ela sempre negou estas atividades por razões infundadas. E temos aqui duas indagações, amigos dos estudos, importantes para o nosso autoconhecimento. Vejamos aqui estas duas indagações em que o ministro Clarencio ele faz perante esta senhora idosa. Ele diz o seguinte: primeira indagação importante para que nós possamos entender a dinâmica, as orientações da colônia espiritual Nosso Lar perante a uma senhora que não entendeu o valor da vida espiritual. Clarencio assim indaga, meus amigos, em texto: que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Finalizando a leitura, o ministro Clarencio, ao indagar e simultaneamente esclarecendo a esta senhora que ela queria estar com os filhos de forma presencial, ela já desencarnada e os filhos ainda encarnados, e ela não tem condições para tanto, mas mesmo assim ela insistiu e o nosso ministro Clarencio resolveu esclarecer ela, indagando e elucidando a respeito dos valores da vida. E esta indagação é importante do ministro, que explica de alguma forma a todos nós, lembrando que esta senhora não deixa de ser uma faceta em nós. Nós pedimos, nós solicitamos, às vezes, a vida a Deus sem condições para tanto e sem merecimento. Enfim, mas o importante é a gente, todos nós, procurarmos nos esclarecermos a fim de que possamos entender que, às vezes, a vida já nos oferecem instrumentos para as soluções dos nossos enigmas particulares. E o nosso Clarencio diz, ao indagar, ele diz o seguinte: se nós mantermos os nossos filhinhos, os nossos afetos em absoluta quietação no conforto do lar, nós não conseguimos propiciar a quem nós estamos tentando amar o desenvolvimento do seu livre arbítrio, das suas capacidades, das suas potencialidades que devem ser processadas, desenvolvidas, uma vez que nós, em nome de uma proteção excessiva, nós asfixiamos, controlamos pessoas que muitas vezes nós supostamente achamos que amamos, mas estamos mais nas paixões. Então devemos permitir que os nossos afetos possam viver com as suas experiências educativas da vida. Outra indagação importante que o ministro Clarencio faz no seu gabinete perante esta senhora idosa, lembrando que André Luiz está aguardando a sua entrevista, está ouvindo este diálogo, estas orientações do ministro.
E Clarencio faz a segunda indagação importante para os nossos estudos. Em texto: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Finalizamos a pergunta de Clarencio perante esta senhora, e ele diz aqui que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Isto é, amigos dos estudos, se nós não aprendemos a suportar situações que nos incomodam, se nós não entendemos as pressões da vida, e estas pressões e estas situações nos oferecem meios, instrumentos para que possamos desabrochar, aflorar em nós as belezas das nossas potencialidades divinas. Vejamos, se porventura eu vivo nas dificuldades, nas situações em que me incomoda e mesmo assim eu estou resistindo, tolerando, vivendo, eu estou também desabrochando em meu espírito os valores eternos da minha natureza espiritual. Então, quando eu suporto em Cristo, não com lamentações, irritabilidade, se eu suporto os incômodos de um parente difícil, de um chefe que às vezes atinge as minhas emoções, as minhas sensibilidades, mas se eu suporto aprendendo a silenciar, aprendendo a me recolher na prece que conforta, eu estou moldando, eu estou embelezando o meu caráter e, por sua vez, estou avançando em espiritualidade. Amigos dos estudos, gostaria de trazer para as nossas conclusões, para as nossas reflexões a respeito deste capítulo, um pensamento importante do livro O Céu e o Inferno, que esclarece e explica a respeito de situações em que precisamos desenvolver valores a fim de atingirmos a beleza da vida maior. Então, segundo o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, primeira parte, do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, sabemos todos nós, ele organizou alguns pensamentos através de artigos desse Código Penal da Vida Futura. E existe um artigo 33 em que o professor Allan Kardec ele explica em seu primeiro princípio, o artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Ele diz no seu primeiro princípio, que são 3 princípios que norteiam o artigo 33, dizendo o seguinte: o sofrimento é inerente à imperfeição. Vou repetir: o sofrimento é inerente à imperfeição. Isto é, amigos, esta senhora, ela carrega em si, como todos nós, desencarnou nestas condições e levou para a vida espiritual imperfeições que ela não conseguiu superar no mundo dos encarnados através da reforma íntima, da reforma interior, melhorar as suas condições morais e intelectuais. Ela negou esta dinâmica importante, esses valores relevantes, para que ela pudesse avançar em espiritualidade. Então, o professor Allan Kardec, no artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, diz, no primeiro princípio, que o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, imperfeição e sofrimento são inseparáveis.
Então, onde existe imperfeição em nós, vai existir sofrimento. Por isso que existe uma necessidade maior de superar as nossas imperfeições, tentar superar aqueles limites evolutivos que eu tenho. É o temperamento difícil, a falta de paciência, a tolerância deve ser desenvolvida em nós para que possamos suavizar, aniquilar todas estas imperfeições em nossa personalidade que escravizam o nosso espírito a essa vida corpórea, essa vida de provas, expiações. Então, esta lógica é importante do artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, do primeiro princípio, em que esta senhora que está perante ao Clarencio, ela deveria estar ciente que as suas imperfeições geram sofrimentos. Então, por sua vez, todos nós, cada um de nós, quando temos imperfeições, a lógica é essa, segundo Allan Kardec. Se eu tenho imperfeição, eu estou vulnerável a sofrimentos, a dores. Então eu preciso superar tais sofrimentos, tais imperfeições em mim, para que o sofrimento não se apresente no meu íntimo, no meu pensamento, na minha natureza, que precisa ser trabalhada e superada. Gostaria também de trazer para o entendimento desta senhora, perante o ministro Clarencio, gostaria de trazer conclusões, entendimentos importantes do mentor Calderaro, do livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, temos o capítulo já conhecido por todos nós, a casa mental. Calderaro, de forma didática, ele esclarece que a nossa mente é uma espécie de casa mental, um castelo de 3 andares. São 3 regiões que norteiam a nossa mente. E já sabemos, em outros encontros, que o primeiro andar da casa é o inconsciente, sede dos hábitos, automatismos e condicionamentos. Primeiro andar. O segundo andar é o tempo presente, é o consciente, onde existem o esforço e a vontade. E o terceiro andar é a sede da nossa angelitude, e a nossa angelitude e divindade. Diante destas 3 regiões, é interessante tentarmos ajustar estas conclusões poderosas, importantes para os nossos estudos do Calderaro, para o capítulo 13 do livro Nosso Lar. Esta senhora, que carrega suas imperfeições, como todos nós, ela ainda se encontra no primeiro andar da casa. Ou seja, ela está no passado, mentalmente, emocionalmente. Ela não consegue se desvencilhar de velhos comportamentos que torna ela, digamos assim, confusa no entendimento da vida. Ela quer amparar os filhos sem condições para tanto. Ela não entende que os infortúnios, os sofrimentos que os filhos estão vivenciando são necessidades expiatórias, provacionais, para que eles possam avançar em espiritualidade. Esse entendimento limite, que não possuem toques da luz maior, não possui o amparo do Evangelho do Senhor Jesus, representam tais comportamentos desta senhora, o passado que ainda vive nela. Ou seja, vidas passadas, comportamentos no passado, ainda visitam, guiam os passos, os comportamentos, as reflexões, as conclusões desta senhora, porque ela, ao carregar as suas imperfeições, lembrando o artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, ela, possuindo imperfeições, ela terá sofrimento. Ou seja, imperfeição encontra-se
inseparável. Então, amigos, onde existe imperfeição, existirá também sofrimento. São inseparáveis, imperfeição e sofrimento. Esta senhora carregou as suas imperfeições quando ela estava encarnada no mundo físico para o mundo espiritual. Ela banalizou as necessidades de melhorar-se, desenvolver o autoconhecimento. E ao banalizar a dinâmica da vida maior que deveremos desenvolver aqui na vida presente do mundo dos encarnados, ou seja, desenvolver valores superiores, se eu nego estas necessidades superiores divinas em mim, no mundo espiritual eu não irei entender os princípios, as belezas que reinam nas colônias espirituais. Então, trazendo o entendimento do Calderário do livro No Mundo Maior, capítulo A Casa Mental, essa senhora representa o passado. Ela está presente, o seu perispírito, mas mentalmente, emocionalmente, ela está ainda no passado, ou seja, vidas passadas, com seus pensamentos, conclusões equivocadas, com muitas ilusões da vida terrestre. E o Clarencio representa justamente a vida futura, a superconsciência, o espírito amadurecido, que avançou. E o diálogo em que o ministro Clarencio estabelece com esta senhora é o diálogo da beleza do espírito avançado, que já se encontra na superconsciência, no futuro, segundo as orientações do Calderário, no capítulo A Casa Mental do livro No Mundo Maior. Clarencio representa isto, o espírito avançado que já se encontra, de alguma forma, em sua mente, na sua angelitude. O seu futuro espiritual já se faz presente, ele já entende e já está avançando para a sua angelitude. E esta senhora ainda se encontra no passado. E ambos estão ali no presente, conversando. Então, podemos concluir que os nossos comportamentos, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas conclusões intelectuais oscilam às vezes no passado, quando eu ainda insisto em ser um espírito ainda problemático, confuso na forma de ser, não entendendo as leis divinas, as leis naturais. Mas em dados momentos, em alguns momentos, eu consigo estabelecer um certo equilíbrio e saio desta condição do passado, de algumas personalidades que ainda tentam me fixar no passado, nas rebeldias, e ao sair, através de atos equilibrados, sejam eles na oração, na meditação, na caridade, na reforma íntima, eu me situo no presente, entendo as necessidades espirituais que estou passando, valorizo o Evangelho de Jesus, valorizo o Evangelho de Jesus e avanço. E vou, pouco a pouco, alcançando essa região, segundo o Calderário, do terceiro andar, onde se encontra a minha divindade, a minha angelitude. E quando eu permito que o terceiro andar da casa, que é a sede da minha angelitude, do espírito superior que eu sou, embora adormecido, mas eu estou acordando, despertando, este terceiro andar vai dar direção ao segundo andar e ao primeiro andar. E eu terei a postura e o equilíbrio do ministro Clarencio, trazendo o capítulo 13 do livro Nosso Lar. Ao entender que quando eu avanço, eu me ajusto às leis divinas, sejam elas a lei de adoração, a lei do progresso, e eu vou avançando, eu também passo a habitar em minha mente, eu habito o terceiro andar em minha mente. Diante disso, esta senhora, concluindo, amigos dos estudos, ela representa, na sua forma de ser, nas suas indagações, colocações, ainda o seu passado. Vidas passadas. Ela não desenvolveu a reforma interior.
mudar para melhor. Ela está fixada mentalmente no passado de equívocos e ilusões. Clarencio já representa a superação desse passado. Ele já se encontra no futuro, na sua maturação, se aproximando da sua angelitude. E ele, em termos de regiões da mente, segundo Calderaro, Clarencio, no terceiro andar da casa, angelitude. Essa senhora idosa, pedinte, ela ainda se encontra no primeiro andar da casa, em que o seu passado, sem que ela pudesse discernir, porque ela faz isso de forma inconsciente, ela precisa discernir, filtrar, dizer não os equívocos, os arrastamentos, estas tendências de nós, e nós devemos dizer não para tudo isso, para que sejamos espíritos amadurecidos na região do terceiro andar desta casa mental. Então, amigos, concluímos o estudo de hoje e precisamos cada vez mais desta fonte de luz que é a vida maior, esta verdade que pouco a pouco vai conduzir cada um de nós à leveza do espírito. E Jesus menciona isso com muita clareza em seu Evangelho. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Sejamos espíritos eternos. Finalizamos o estudo de hoje, amigos dos estudos. Fiquem na paz e que Jesus possa nos envolver e que tenhamos sempre a perseverança, não desistir nunca, entender que tudo aqui é transitório. Fiquem na paz.